Vou apresentar aqui, eu sou aluno da Universidade de Coimbra, em Portugal. Eu trabalho lá, eu estou fazendo meu doutorado lá, minha pesquisa é sobre a melhoria da segurança viária com o uso de inteligência artificial. Então, esse é um trabalho de revisão de literatura, certo? Um estado da arte, onde eu vou falar sobre a aplicação das principais técnicas de aprendizado de máquina na segurança viária. No modo apresentação. Mas não está aparecendo, não? Não, cara, melhor você seguir assim mesmo aí. Estão vendo, né? Já foi 1 minuto. Ok. Bom, então, falando um pouco sobre segurança viária, a segurança no trânsito ela vem se tornando, né, um tema bastante relevante ao longo da última década, certo? Então, o alto índice de sinistro, no caso, o alto índice de sinistros, ele leva a grandes perdas econômicas e em países, principalmente de desenvolvimento. Então, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, em 2018 revelou um estudo que cerca de 1,35 milhões de pessoas morrem por ano e cerca de 50 milhões de feridos. Então, na procura de soluções para tentar reduzir o número de fatalidades e feridos nesses sinistros, órgãos governamentais, juntamente com a comunidade científica, vem trabalhando em diversos meios de intervenção para a melhoria da segurança viária. Uma delas é o uso da inteligência artificial. A inteligência artificial é um campo, né, da ciência e da engenharia da computação que ele procura reproduzir sistemas inteligentes associados a características humanas, certo? Então, uma parte dessa inteligência artificial seria o aprendizado de máquina. E, no caso, é um ramo da inteligência artificial onde as máquinas elas desenvolvem tarefas que seriam executadas por pessoas. Então, para esse sistema, ele tem que ter habilidade para aprender novas informações e ser inteligente. No caso, ele tem que ter dados para isso, né? Para poder trabalhar nisso. Então, temos três tipos na literatura mais comuns para estudos de sinistro de trânsito na inteligência artificial, no aprendizado de máquina, que são as redes neurais artificiais, as árvores de decisão e máquinas vetores de suporte. Começando com a rede neural artificial, ela foi inspirada numa estrutura de um neurônio, do sistema nervoso. No caso, essa modelagem dos dados, ela tem entradas, elas são calculados pesos, temos neurônios intermediários e neurônios de saída, certo? No caso, temos aqui como é feito o sistema neural. Na modelagem, no caso da acidentalidade viária, ele geralmente é construído por várias camadas, chamadas multiplayer perceptor, que a gente pode ver aqui. A camada de entrada, com os dados, temos a camada oculta e a camada de saída. No caso de uma representação na rede neural, na segurança viária, pode ser aqui visto como uma camada de entrada, as variáveis que teríamos, no caso, geometria da via, o tipo do sinistro, condição do tempo. Rodrigo, teu slide não está passando aqui. Se quiser mudar a janela aí. Ô, Rodrigo, se você clicar nessa barra inferior, nesse livrinho, você vai conseguir apresentar para a gente. Aonde que está essa barra? Você tem que sair do modo apresentação, aí no PowerPoint mesmo tem um livrinho. Não, aí tem que transmitir a tela para a gente. Essa aqui? Vocês estão vendo, não, né? Não. Rapaz. Deixa eu tentar mais uma vez. Você precisa transmitir para a gente a sua tela. Não está aparecendo aqui, não. Não apareceu nada do que eu falei. Não, apareceu você falando, não apareceu os slides. Certo. Só um minuto. Ali na barra inferior tem um livrinho. Isso.
Esse aqui? Boa. À direita. À direita. Não, a outra. Tá aparecendo para vocês? Não. Clica aí. Tem que ser no livrinho. Ele tá aqui com o Eu não tô, não tá. Tenta clicar no livrinho, por favor. Do lado. Do lado direito, esse aqui. Não, o outro. Você tava com o mouse. Esse aí. Certo. Fala mais alto. Como é? Desculpa. Apareceu? Sim. Pode ir lá. Pronto. Então, temos aqui, o que eu falei, né? Passou um pouco despercebido. Eu estou falando sobre as redes neurais, estou para não perder tempo. No caso, uma rede neural, como eu falei, ela tem a camada de entrada, camada oculta e a camada de saída. Então, a camada de entrada, temos as variáveis que vamos utilizar para ser utilizada no processo do programa. Então, é uma geometria da via, o tipo do acidente, condição do tempo, causa do acidente. Isso, com os cálculos, a gente pode determinar, por exemplo, severidade do tipo do acidente. Então, se ele pode ser um acidente fatal, ferido ou sem vítima. Aqui foram alguns trabalhos que, como eu pesquisei na revisão da literatura, e a gente vê que rede neural, inteligência artificial, é muito antigo já, desde 96. Por exemplo, em 96, aqui, Mussoni, ele falou que a capacidade do agrupamento, do agrupamento das variáveis, permitiu uma avaliação interpretativa de cada variável de entrada, em sua influência no número de sinistros. Então, vários trabalhos que eu encontrei, eles falaram sobre, por exemplo, aqui, Chang, em 2005, ele comparou um modelo de rede neural com modelos estatísticos tradicionais, que, no caso, foi uma regressão binomial negativa. E esse modelo, a gente viu que o resultado, a rede neural, ela mostrou um pouco melhor que os modelos tradicionais. Outro caso aqui foi em 2011, Sanches, ele disse que a estimativa do número de mortos, no caso, como os modelos são preditivos, né, podemos estimar o número de mortos, pode ser melhorado com a precisão dos modelos da rede neural. Então, os modelos eles podem fazer essa precisão. Adiantando já mais um trabalho em 2015, eles, Sodhu e Tortuga, eles desenvolveram esse métodos de previsão de frequência de sinistros para rodovias rurais em pista dupla. No caso, o resultado ele foi indicado que a curvatura vertical é um fator mais importante na influência de números de acidentes. Então, temos também árvores de decisão, mas é um tipo de aprendizado de máquina, onde a gente tem um nó raiz de entrada e nós folhas, que vão determinar os nós finais. O que seria isso? Seria, como o nome já diz, árvore de decisão. A partir de cada sessão que ele vai passando, é utilizado para resolver um problema de decisão, né? Um problema que mais simples é ele aplicado à estratégia. Assim, o seu uso é bastante útil. Ele classificado do tipo se e então. Se é um caso, então temos esse resultado. A gente pode ver melhor aqui. O nó raiz, por exemplo, a idade do condutor, se ele for menor de 30 anos, aí a gente classifica talvez como feridos leves, de acordo com os dados. Se ele for menor de 30 anos, aí a velocidade é um fator. Então, também é um nó interno. Isso a gente pode separar aqui. Se for maior de 70 km por hora, menor no caso, feridos leves. E se for maior, feridos graves. Então, outros trabalhos aqui, já para adiantar, relacionados a árvores de decisão. Esse trabalho de 2001, eles avaliaram a relação entre as características geométricas das estradas rurais e a taxa de sinistro. Com isso, também foram feitos estudos de previsão de sinistro para determinados trechos. Então, os trabalhos que foram feitos, foram encontrados, foram todos em relação a modelos de previsão de acidentes. Certo? Vou adiantar aqui, já perdi muito tempo. Esse trabalho aqui de 2010, eles investigaram a relação entre o fator humano e a gravidade dos sinistros, utilizando as árvores de decisão, o CART, e regressão logística também. Eles fizeram essa comparação. Eles conseguiram encontrar que os resultados
indicam que carteira de habilitação e cinto de segurança, eles têm associação com a gravidade da lesão. Então, outro tipo que encontramos na literatura, nesse trabalho, máquinas vetores de suporte. O que seriam essas máquinas vetores de suporte? Assim, elas são baseadas na teoria de aprendizado estatístico. São planos de decisão, né? Temos aqui um vetor de suporte e um hiperplano ideal que ele divide esses dois planos, esses dados que a gente obtém. Então, para esses outros trabalhos aqui que encontramos também, essas máquinas vetores, elas elaboraram, por exemplo, aqui em 2008, modelos de previsão de sinistros, demonstrando que esses modelos eles prevêem dados com mais eficácia que a pressão que os modelos tradicionais. Então, os modelos utilizados com inteligência artificial, eles, na maioria das vezes, eles mostraram que são mais eficazes que os modelos estatísticos atuais para poder fazer essa previsão. No caso, os aprendizados de máquina. Então, concluindo, a gente vê que esses dados, como mais uma revisão da literatura, essas novas alternativas para tentar reduzir as mortes, né, nos sinistros, têm aumentado isso na pesquisa com relação a técnicas de inteligência artificial, no caso da aprendizado de máquina. Então, de acordo com as pesquisas, os algoritmos mais encontrados foram as redes neurais, como eu falei, as árvores de decisão e as máquinas vetores de suporte. Bom, aqui as referências dos trabalhos que eu encontrei. Se vocês quiserem ver, depois tem lá no artigo. E obrigado. Eu não sei se apareceu direito, né? Bom, se alguém tiver algum questionamento aí, o seu Rodrigo fica vai fazer nesse momento. Bom, parabéns aí, Rodrigo. Sucesso aí nas próximas etapas aí. Bom, então esse era o último trabalho. A gente encerra aqui essa sessão. Obrigado aí pela participação de todos aí. Até o próximo encontro aqui nosso. Um abraço aí, boa tarde.